começar a leitura. Então diz assim a palavra do Senhor: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão o quê? Diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui praticamente hoje nós vamos fazer uma reflexão qual o apóstolo que se refere a esse texto, o apóstolo Paulo. Então nós vamos fazer algumas considerações. Então aqui ele, no contexto todo desse capítulo, ele está exortando aos irmãos, quer dizer, ensinando aos irmãos e alertando eles com relação, para eles tomarem cuidado e se guardarem dos falsos obreiros, dos falsos pastores, e ele mesmo se coloca em humildade diante da sua igreja, diante dos irmãos. E se vocês viram aqui bem no verso, a mim diz: olha, quanto a mim, eu não julgo pelo que eu já alcancei até agora, pelo que eu já trabalhei, pelo que eu já fiz, pelo que eu já preguei. E todos nós sabemos a história do apóstolo Paulo. Ele aqui dá um exemplo para cada um de nós. Ele disse o que? Eu sigo para o alvo pelo prêmio que? Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele quer dizer o seguinte: eu continuo caminhando com o Senhor, eu continuo seguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Então ele deixa esse exemplo para nós, nos mostrando que em toda a nossa vida cristã, nós temos que continuar com o objetivo do alvo que é a salvação em Cristo Jesus. Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Ele recebeu um chamado de Deus, ele foi escolhido por Deus. Todos nós sabemos que ele sofreu rejeições, ele passou por humilhações, ele passou por aperto, ele passou por obstáculos, passou por naufrágio, foi preso, foi solto, apanhou, mas ele continuou firme a sua fé naquilo que ele acreditava, naquilo que ele sabia que em breve tudo aquilo que ele estava passando seria passageiro, não chegaria nem aos pés do que ele iria receber, que era a vitória eterna ou a salvação eterna. O exemplo que nós temos, deixa para nós, é que nós também possamos tomar esse exemplo do apóstolo através da Bíblia e continuar caminhando firme em Cristo Jesus, ter esse objetivo em nossos corações. O apóstolo Paulo, ele fazia muitas coisas, ele ensinava, ele foi professor, sábio, né? Hoje os teólogos falam que ele foi um dos maiores teólogos da época, não é isso? Ele instruía, ele era poliglota, mas ele, como vocês viram aqui no texto, ele nunca se orgulhou dessa vocação que ele tinha. Ele sabia que aquilo que ele fazia era uma vocação, era um dom que Deus deu para ele. Então todos nós que estamos na fé, Deus nos convocou e nos deu um dom para a gente, o que? Através desse dom, trabalhar para o Senhor, pregar a mensagem e levar muitos aos pés de Cristo. E Paulo, ele, como eu falei, ele foi professor, ele foi sábio, ele trabalhava com as mãos, quer dizer, quando ele chegava em alguma comunidade na igreja, que os irmãos tinham dificuldade, ele ajudava os irmãos também no trabalho. Aqui fala que ele fazia tendas, ele se preocupava com aquela comunidade, ele se preocupava com aqueles irmãos que estavam passando por necessidade, passando por aflições. Vocês podem ver no texto em Coríntios que ele levantava as ofertas para que aquela igreja ajudasse aqueles irmãos que estavam precisando. Mas ele dizia sempre o seguinte: cada um faça ou contribua segundo o seu coração. Não contribua com tristeza, mas contribua com alegria. Em outras palavras, trabalhe para Deus com alegria, trabalhe com felicidade, porque o nosso galardão não é aqui, é na eternidade. Ele trabalhava com as mãos, ele alegrava os irmãos, como vocês lêem o texto, para que não fossem enganados pelos falsos profetas, pelos falsos pastores, que
no seu período já existia, né, os falsos mestres, os falsos pastores, que entravam, se introduziam pelas igrejas para poder persuadir a fé dos irmãos, enganando-os. E hoje, no mundo em que nós vivemos, não é diferente. No mundo em que nós vivemos, o ser humano é ser humano e o pecado continua sendo pecado. E enquanto existir o pecado, alguns vão não dar ouvidos a Deus, vão aprender coisas que não deveriam aprender, se esquecendo da palavra, do ensinamento da palavra do Senhor. Mas aqui, o que nos chama muita atenção, ele mesmo diz: olha, irmãos, eu não me julgo pelo que eu já tenha alcançado. Então ele mesmo não estava se gloriando pela, digamos, vamos assim analisar, pela sua fama que ele já tinha, pela sua, digamos assim, seu esforço que ele fazia. E ele orientava os irmãos para que também não se desviasse de Deus, continuasse firmes na fé, continuasse caminhando. Tinha lugares nas igrejas que ele chegava, às vezes ele passava 2 anos, se possível for, ele voltava de novo, quando ele recebia o relato que a situação não estava boa, ele voltava de novo para poder animar aquela comunidade, animar os irmãos. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo e também de um verdadeiro líder de Deus. Então ele orientava a igreja e aos irmãos da sua época para não se desviar de Deus. Então esse é o nosso trabalho também, orientar aos irmãos, orientar a comunidade para que as pessoas não se desviem de Deus, continue firme na fé. E em alguns trechos das suas cartas, ele disse o quê? Sede meus imitadores, como eu também sou o quê? Imitador de Cristo Jesus. Então ele dizia: olha só, vocês vejam eu sou assim em Cristo, então siga também meu exemplo em Cristo Jesus. Não que ele estava se vangloriando, não que ele estava colocando eu em primeiro lugar, porque ele sabia em quem ele acreditava, ele sabia em quem ele cria. Então ele dizia para os seus, e para nós também, manter os nossos olhos fixos em Jesus, que é o quê? O autor e o consumador da nossa fé. Em suas cartas ele diz: olha, olhai para Cristo, que é o autor e o consumador da vossa fé. Todos nós sabemos através da Bíblia, como eu falei antes, Paulo passou por todas as dificuldades, mas ele nunca deixou de continuar com seus olhos fixos em Cristo Jesus. Deva ser o nosso exemplo também nessa caminhada final que nós estamos para a eternidade, manter sempre os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. E lá no finalzinho ele disse o que? No finalzinho de tudo que ele fez: combati o bom combate. Quer dizer, trabalhei. Então, não é maravilha você estar caminhando com o Senhor, continuar trabalhando para Deus, pregando a mensagem, levando as pessoas a se decidir a Cristo Jesus, e no final, seja da sua vida, no final de tudo, você dizer, missão cumprida, combati o bom combate. Então, é isso que ele se expressou. Então, nós devemos sempre olhar para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Tem uns conselhos que eu escrevi aqui para cada um de nós fazer uma reflexão. Devemos prosseguir firme na fé em Cristo Jesus. Amém? Nós devemos prosseguir firme na fé em Jesus, mesmo nas durezas dessa vida que nós vivemos. Mesmo que nesse mundo nós estejamos passando por aflições, por lutas, por dificuldades, mas vamos prosseguir firme em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meus irmãos, vamos prosseguir firme na fé. Mas tem as lutas, vai sempre existir. Não, ninguém está a escape disso. Vamos ter vitória? Sim, porque a vitória não é nossa, a vitória é para Cristo Jesus. Foi por isso que quando Jesus expressava a cura através de um cego, através de um coxo, de um aleijado, ele dizia para os seus discípulos: eu vim para destruir as obras do diabo. Foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então, toda a bênção que nós conseguimos, toda a vitória que nós conseguimos, temos que sempre dizer: toda honra, toda glória seja dada a Deus.
Por isso que nós vemos aqui o exemplo. Eu não me orgulho do que eu sou, porque tudo que eu estou fazendo, se não fosse Cristo, eu não seria nada. O que é o ser humano sem Deus? Tem uma poesia que fala que é como uma folha seca, que é arrastada pelo vento, que leva para onde Ele quer. Não é assim? Se nós temos um Deus, então vamos continuar firme, acreditando nesse Deus. Vamos nos abster das atrações do mundo, vamos nos desviar das coisas do mundo, porque a palavra de Deus diz que o mundo passa e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. O Salmo 1 diz o quê? Não andeis o quê? Na roda dos escarnecedores, não é verdade? Mas antes seu prazer esteja o quê? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então não vamos nos encantar com as atrações do mundo, porque, irmãos, tudo isso aqui é passageiro. Os grandes reis, os grandes monarcas, os grandes imperadores, os grandes artistas, cadê eles? Já não existe mais, na verdade. O mundo, grandes cidades aí, cadê a grande Babilônia? Cadê o grande império egípcio? Cadê o grande império romano? Cadê o grande império dos persas, dos medos persas? Cadê o grande império de Alexandre o Grande, que queria conquistar o mundo? Cadê o grande império de Saddam Hussein? Cadê? Não existe mais. Mas cadê o grande rei? Continua vivo, está vivo no meio de nós. Amém? Então não vamos nos encantarmos com o mundo. Ah, Zé Hilton, mas eu vivo no mundo. Sim, nós vivemos no mundo, mas não é para a gente beber a água do mundo. Eu vivo no mundo, mas não é para eu me contaminar com as falsas doutrinas. Eu vivo no mundo, mas não é para eu beber o vinho da prostituição. Eu vivo no mundo, mas não é para eu trair a Deus. Eu vivo no mundo, mas não é para eu crucificar a Jesus. É para eu saber ultrapassar todos esses obstáculos e nos desviarmos, como nos ensina a palavra do Senhor, nos desviarmos da aparência do mal. Então nós vemos aqui outro conselho que diz que nós devemos manter firme a nossa esperança, a nossa certeza de que um dia estaremos com o Senhor na eternidade. Então devemos manter firme a nossa esperança de que um dia nós vamos ver Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus e nós vamos poder dizer: esse é o nosso Deus, a qual nós tanto aguardávamos, a qual nós tanto esperávamos. Então vamos manter firme a nossa esperança. Infelizmente, muitos já perderam essa esperança, muitos já não querem mais nada, muitos estão abandonando os caminhos, muitos estão deixando de seguir a Jesus. Lá na frente, tudo na vida tem um preço, e muitos estão querendo pagar o preço da condenação eterna. Que tipo de preço eu quero pagar? Da vida eterna ou da condenação eterna? Ah, mas eu fico chateado, fico aborrecido. Irmãos, não fique aborrecido com Jesus, porque Jesus te ama. Nunca fique chateado com Jesus. Você pode ficar chateado comigo, que sou seu líder, mas nunca se aborreça com Jesus, porque Jesus, Ele nunca vai te abandonar. Jesus, Ele nunca vai deixar você de lado. A Bíblia diz bem claro: ainda que possa ser tardia a sua promessa, mas o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu nascer, Ele veio pela primeira vez. Ele prometeu voltar segunda vez, Ele vai voltar. E se eu não estiver firme, se meus pés oscilaram, se eu dei ouvidos a espíritos enganadores, se eu dei ouvido ao maligno, eu vou ficar. Então vamos manter firme a nossa esperança em Cristo Jesus. Por quê? Porque em breve todos nós seremos recompensados. A Bíblia nos ensina que nós aguardamos o quê? Um novo céu e uma nova terra, a qual habita a justiça de Deus. Hoje, a justiça do mundo não é justiça, é vingança, é orgulho, é o eu, mas a justiça de Deus, ela é verdadeira. E em breve, tudo isso que nós passamos aqui nessa terra, virá sim a vingança de Deus, que será a nossa vitória da salvação. E nós temos que acreditar nisso. Não vamos escolher o mundo,
Não vamos escolher os prazeres do mundo, as vaidades do mundo, as pinturas do mundo. Não vamos escolher nada disso. Vamos continuar firmes em Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos o quê? O sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Nós estudamos na lição da escola sabatina, uma semana dessa aí, que a nossa lâmpada, a luz que está em nós, não pode ficar debaixo de uma mesa. Ela tem que brilhar em Cristo Jesus. Então não vamos escolher o mundo. Por quê? Porque nós somos, irmãos, herdeiro do reino de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Nós somos herdeiro do reino de Deus. Olha que privilégio. Nós somos herdeiro do reino de Deus. Já parou para refletir sobre isso? Já parou para pensar sobre isso? Que nós fomos comprados com o sangue precioso de Cristo Jesus, que nos deu o direito, pagou a nossa dívida com seu sangue derramado na cruz do Calvário, nos mostrou o caminho, e agora a mesa, ela está preparada, mas só está faltando eu e você chegar lá. Vamos chegar? Amém? Amém. Deus seja louvado. Vamos chegar sim, em nome de Jesus. Nem que seja com a roupa rasgada, não é isso? Nem que seja mancando, nem que seja talvez só um olho só no rosto, mas vamos chegar em nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque esse corpo corruptível, um dia ele será transformado pelo poder de Deus. Essa mente pecaminosa, esse corpo pecaminoso não existirá mais, porque nós vamos ser glorificados em nome de Jesus. Vamos vestir vestiduras brancas, vamos participar do trono do Cordeiro, vamos sentar à mesa do Rei. Isso não alegra o seu coração, não? Não alegra, não? Tem que alegrar, irmão, seu coração. Tem que alegrar o seu ser. Você saber que nós somos passageiros e um dia vamos estar na eternidade, porque nós somos herdeiros do reino de Deus e temos uma herança a receber. Não estou falando em questão monetária, de dinheiro, não. Uma herança, irmãos, da salvação em Jesus. Cada um de nós aqui, se permanecermos firmes na fé, vencermos todos os obstáculos dessa vida, ultrapassar todos esses obstáculos, nós vamos ser coroados por Cristo Jesus na entrada dos portais da Nova Jerusalém. E por que eu vou desistir? Por causa das palavras que eu recebi? Por causa, talvez, de não um aperto de mão? Porque talvez não me deram um bom dia? Porque talvez não falaram? Irmãos, não importa. O que importa é quando você acordar de manhã, o primeiro a te saudar é Jesus. Amém? É os anjos de Deus que estão te contemplando, te guardando de dia e de noite. Ou eu estou falando demais? O que a palavra de Deus diz? Que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. Então dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus, irmãos. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. Você duvida disso? Nós estamos, irmãos, nós temos uma herança a receber. Nós estamos prestes a receber o prêmio da soberania, da salvação em Cristo Jesus. E ele mesmo disse aqui: e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele quis dizer o seguinte: não importa o que eu passe aqui nessa terra, não importa o que eu já tenha sofrido, não importa se eu passei fome, se eu passei dificuldade, se eu passei isso, mas que diz também lá em Filipenses capítulo 4, verso 12, ele mesmo disse, Paulo, vamos repetir, posso todas as coisas naquele que, amém? Isso, irmãos, quem nos fortalece é Deus, quem nos rejuvenesce é Deus, quem nos dá força para caminhar é Deus, enfim, quem nos dá tudo é Deus. Logo, logo, irmãos, nós iremos testemunhar a coroação de Jesus, o Rei dos Reis. Que privilégio! Assim como seu filho se formou, sua filha, ou terminou os estudos, ele vai receber um diploma, você vai estar lá. Você não fica feliz? Você não fica feliz vendo seu filho ou sua filha sendo coroado, sendo diplomado? Não fica? Imagine nós, irmãos, vamos ser coroados por Deus.
Os que na terra, irmãos, vamos ser coroados, por quê? Porque combatemos o quê? Um bom combate. Porque combatemos esse bom combate da fé, enfrentamos o inimigo, enfrentamos a adversidade e enfrentamos a nós mesmos, não é verdade? O nosso pior inimigo é eu mesmo, porque a Bíblia diz o quê? A palavra do Senhor no livro de Provérbios, que o coração, não vou dizer o homem não, mas o coração do ser humano é enganoso, ele mesmo te engana. E tem um trocadilho que os cientistas fazem, por isso que ele fica guardado dentro de uma caixa, aqui, não é isso? Eles fazem esse trocadilho, já viram? Prestaram atenção, fica guardado aqui dentro de uma caixa, cercada de ossos, é uma brincadeira que eles fazem. Então, irmãos, porque nós combatemos um bom combate, e através desse bom combate na eternidade, nós iremos resplandecer em Cristo Jesus, porque seremos coroados e estaremos para sempre na glória com o Senhor Jesus. Amém. Entende, irmãos? Salvos o que? Para sempre e firmes até o fim. Então, meus irmãos, minha amada igreja, permaneçam firmes na verdade até o fim. Permaneçam firmes em Cristo Jesus até o fim. Porque, irmãos, se quando você está diante de um teste, diante de uma prova, você só levanta da sala quando você termina a última questão, não é verdade? A última pergunta, e você entrega ao professor, está aqui, e você sai naquela confiança de que fez um bom teste, ou você termina pela metade, ou você não começa, ou você não tem nem meio nem fim. Irmãos, a Bíblia nos ensina, como eu falei, se nós permanecermos firmes até o fim, sendo perseverantes, olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé, tenha certeza, pelo que a luz da Bíblia nos ensina, que nós iremos receber o galardão da vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Então, vamos nos manter firmes em Cristo Jesus, para que assim, irmãos, quando Ele vier, nós seremos coroados por Ele na glória eterna. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar e nos fortalecermos, e que possamos continuar caminhando firme até o dia da volta de Cristo Jesus.